Cultivar a alegria verdadeira. Como fazer isso? Se é possível fazê-lo nos dias atuais. É claro que é possível. A alegria verdadeira depende, na verdade, de um cultivo, como tudo depende de um cultivo. As coisas precisam ser cultivadas para prosperar. Assim é com as plantas, assim é com os nossos sentimentos, com a nossa esperança, com a nossa vida interior, tudo precisa ser cultivado. Do bom cultivo resultam os bons frutos. E a alegria, ela é um resultado de boas ações. Boas ações no sentido de ações verdadeiras, feitas de coração, não ações interesseiras. O problema é que muitas pessoas são interesseiras, fazem o bem de forma artificial, esperando alguma coisa em troca, e daí se frustram. Porque quem age de forma interesseira, ele acaba não sendo correspondido segundo as suas expectativas. Coloca as suas expectativas de correspondência lá em cima. E expectativas tão artificiais não podem ser correspondidas por nada e por ninguém. Então, para trilhar o caminho da felicidade ou da alegria verdadeira, é preciso ser sincero e não interesseiro. É preciso ser verdadeiro e não falso. É preciso ter dentro de si uma perseverança no bem. No bem no sentido espiritual, que é uma sintonia, e não esse bem que é racionalizado e calculado pelos homens. A visão de bem e mal está completamente deturpada nos dias atuais. Existe cada absurdo nesse setor narrativo da vida que ficamos perplexos. É por quê? Porque as pessoas são falsas. Então elas pintam a sua visão do bem. E tudo que não coaduna, tudo que não harmoniza com a sua visão do bem é do mal. Então tudo que não está em concordância com essas pessoas vaidosas é algo mal, é maléfico, é do mal e visto assim. O que comprova que essas pessoas estão muito aqui na mente, no cabeção, no cérebro, no raciocínio. E a verdadeira visão da vida não está aqui na mente porque ela é apenas um instrumento. A visão correta da vida, a percepção, falemos de percepção, está no espírito, está na vida interior, está na intuição, está nessa fluidez espontânea e natural. Quando o ser humano flui, ele está com os seus olhos espirituais abertos, ele sente os efeitos da vida. E daí ele consegue agir com naturalidade. E agir bem. Não agir bem no sentido de bem e mal, segundo a visão estereotipada dos homens. Não nesse sentido. Eu encaro o bem como a naturalidade, a espontaneidade do espírito. O bem, na verdade, é a harmonia com o cosmos. E o mal é a desarmonia. E mesmo a maior parte das pessoas que se diz do bem, que diz lutar pelo bem, luta apenas por esse bem mental que está em desarmonia com o cosmos, com a vontade do Criador, com as leis espirituais. Então as pessoas estão muito aqui no cabeção. Tanto as pessoas do bem como as pessoas do mal ficam se atacando entre si, mas ambas estão aqui no cabeção, estereotipando suas visões, seus conceitos, seus princípios de ação. E tudo isso de forma artificial. Então é preciso olhar a vida
e as situações da vida para além da visão de bem e mal estabelecida pelos seres humanos. Quem segue o seu caminho se balizando pelas concepções de bem e mal da sociedade, essa polaridade bem e mal, direita e esquerda, religião, ateísmo, ciência e fanatismo religioso e por aí vai. Quem baliza a sua vida dessa forma, se posicionando de um lado ou do outro lado, não está se harmonizando com o cosmos, com a vontade do Criador, mas está apenas se posicionando segundo concepções terrenas que estão apartadas do fluxo do universo, que é constante movimento. Então, se as pessoas seguiam pelas concepções terrenas, pelos fundamentos da sociedade, pelos dogmas, por todo esse enrijecimento, ou pela libertinagem, a inversão de valores, se as pessoas seguiam por isso, elas não podem cultivar a alegria verdadeira. Porque a alegria verdadeira, ela não pode ser cultivada fora do ser humano. Se adaptando, se acoplando em tendências, seja do lado do bem ou do mal, bem e mal. Então ali o ser humano ele não encontra a alegria verdadeira, se posicionando debaixo de bandeiras, seguindo tendências, modismos, se agrupando com outras pessoas, seguindo bandeiras ideológicas, partidárias, religiosas, científicas, filosóficas, tudo isso de forma cega. Nisso tudo o ser humano não encontra e não consegue cultivar a alegria verdadeira, porque ela somente pode ser cultivada dentro de si, no espírito. Somente o espírito, que é o verdadeiro ser humano, permite cultivar a alegria, permite trabalhar os valores espirituais que estão no núcleo do ser humano. Então a alegria verdadeira depende do autoconhecimento, depende de uma vibração, de uma sintonia, de uma frequência leve. O ser humano precisa estar experimentando a leveza dentro de si. Quando ele se sente leve, ele está pulsando e vibrando na alegria verdadeira. E encara os desafios do mundo externo, as situações difíceis da vida, as dificuldades, com naturalidade, com espontaneidade, sem sofrer tanto. Encara tudo isso como possibilidades de crescimento e não desanima, porque tem dentro de si o cultivo da verdadeira alegria. É sempre o estado interior do ser humano que faz com que ele consiga ir bem ou ir mal nas coisas externas, com que ele consiga seguir em frente ou fique retido nas dificuldades, nos desafios, nas quedas, nas decepções, nas frustrações, etc. Então é preciso promover um trabalho dentro de si, é preciso viver intuitivamente, é preciso vibrar para cultivar a alegria verdadeira. Quem não consegue vibrar dentro de si, quem está apenas no piloto automático aqui do cabeção, que se guia pelas noções de bem e mal estipuladas pelos seres humanos, ele não consegue vibrar. Porque essas concepções de bem e mal construídas artificialmente toldam a vida interior, cerceiam, castram a vida interior. Os seres humanos hoje são seres espiritualmente castrados. Os seres humanos estão castrados espiritualmente, não conseguindo vibrar dentro de si, não conseguindo experimentar a leveza da intuição, que quando ativa, permite ao ser humano cultivar e experimentar a verdadeira alegria
que não depende das coisas externas, mas sim da vibração interior. É claro que as coisas externas elas podem ajudar na alegria verdadeira. Quando as coisas fora de nós dão certo, em harmonia com o nosso núcleo espiritual, nos sentimos bem e colhemos no ambiente externo os frutos da nossa dedicação, segundo a atuação da lei da reciprocidade, que devolve para cada um o que ele merece de fato nessa vida. Então, para atuar com leveza nessa vida e experimentar a alegria verdadeira, é preciso cultivar a alegria verdadeira dentro de si. É preciso se entregar à vida espiritual, não às regras pré-estabelecidas da mente. A mente fica catando coisas no ambiente externo, a mente fica se entupindo de coisas. A mente humana é hoje uma despensa abarrotada de velharias, de inutilidades, de coisas que não agregam nada, coisas que apenas ocupam espaço. Então, a mente das pessoas está cheia demais. E uma mente cheia demais, ela se torna pesada e ela puxa o ser humano para baixo e impede o seu voo às alturas. Se o ser humano quiser decolar, ele precisa viver intuitivamente, porque a intuição ela é de uma constituição leve. Se o ser humano quer captar boas energias, ele precisa deixar o seu espírito vibrar de forma leve, para que, segundo a atuação da lei da igual espécie, essas irradiações leves possam adentrar o ser humano. O ser humano é responsável pela construção do canal pelo qual circulam as energias que chegam até ele. Se o ser humano não consegue permitir o surgimento de um canal magnético para que ocorra uma troca de fluidos, ele não consegue cultivar nada em sua vida. E muito menos a alegria verdadeira, que depende, na verdade, de um canal aberto para as alturas, através do qual possam fluir as irradiações. Então, tudo são irradiações nessa vida. Tudo são energias. Nós precisamos estar abertos para isso. Precisamos ser um canal que permite a fluidez. Quando essa fluidez se estabelece, nós nos preenchemos. E o preenchimento ele produz a leveza. Falo do preenchimento espiritual, não o preenchimento mental. O preenchimento mental ele produz um pesadume, um peso, um volume inútil que apenas ocupa espaço e faz o ser humano afundar nas energias trevosas que circundam o planeta Terra hoje, que constituem o denominado anel trevoso, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Então tudo depende no que e a que nós estamos conectados, né? Tudo depende no que estamos sintonizados, segundo o que vibramos. E quando vibramos corretamente, cultivamos a alegria verdadeira. É como um jardineiro que cuida do seu jardim. O que faz o jardim ficar bonito? O amor que o jardineiro experimenta dentro de si pelo seu jardim. Isso faz surgir uma sintonia, e essa sintonia faz com que o jardineiro irradie boas energias e as plantas captam um pouco disso também. Isso influencia no desenvolvimento das plantas. Então o bom jardineiro ele cultiva o seu jardim também com as suas energias. O jardim precisa do sol, ele precisa da chuva, precisa da terra, mas se o jardineiro irradia boas energias, isso auxilia as plantas a se desenvolverem, porque elas captam isso também. E assim é com a nossa vida interior, assim é com a alegria verdadeira. Ela precisa ser cultivada através da espontaneidade.
através da intuição. A alegria verdadeira é resultante de uma vida intuitiva. Quando o ser humano desperta sua intuição e vive intuitivamente, ele se abre para as finas energias do cosmos, as recepta dentro de si. Assim surge a leveza e o cultivo da alegria verdadeira. É um trabalho interior. É um trabalho interior que cada um precisa fazer dentro de si para alcançar a alegria verdadeira. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!